João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Hein? Tá? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre amor à presença de Deus. Sobre amor à glória de Deus. Aqui nessa passagem, nós vemos Jesus ele falando e declarando algo. Que aquele que ama o Pai, Jesus vai se revelar a essa pessoa. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Olha só essa chave que Jesus está querendo dizer. Que todos aqueles que amam a presença, eles vão conhecer a face de Jesus. Todos aqueles que amam a presença, eles vão conhecer a Deus. Essa é uma chave poderosa, porque em João capítulo 11, versículo 40 diz: se creres, verás a glória de Deus. Olha só, isso não é talvez você vai ver, isso não é talvez você vai ter um encontro. A Bíblia está querendo dizer que se você crê, que se você ama a Deus, Ele vai se manifestar a você. Isso não é uma hipótese, falei até errado a palavra. Isso não é talvez, isso é se você amar, Ele vai se revelar. E essa é o que a geração que estamos vivendo precisa entender, que nós precisamos amar a Deus mais do que nunca, porque essa é a chave dos grandes homens de Deus. Porque nós vemos na palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 24, vai dizer que Enoque andou com Deus, e Enoque já não era mais, e Deus o tomou para si. Por que Deus tomou? Porque Deus revelou a Enoque, porque Enoque andou com ele. Enoque andou com ele significa algo. Enoque amou a Deus. E todos aqueles que amam a Deus, Deus vai se revelar. Porque Enoque não era apenas um servo, ele era alguém que teve intimidade com Deus. Ele era alguém que amou a presença de Deus. E nós vemos isso na vida de Abraão. Para você ter uma ideia, Abraão ele estava disposto a sacrificar o próprio filho, que era o filho da promessa, chamado Isaac. Quando Deus ordena a Abraão a sacrificar Isaac, Abraão preferiu obedecer. Se não fosse Deus intervir, Abraão teria sacrificado. Mas por que, Renan? Por que, Ricardo? Abraão ele estava tão disposto a ser obediente à presença de Deus? Porque Abraão amou a Deus. E porque Abraão amou a Deus, nós vemos Deus prometendo a Abraão que através da vida dele, Deus constituiria uma grande nação, ao ponto que ele não podia contar. Deus usou até o exemplo da areia do mar e as estrelas do céu. Mas por que Deus fez uma grande promessa a um pequeno homem? Porque esse pequeno homem, ele foi alguém que estava disposto a obedecer a Deus, custe o preço que custar. Esse homem, ele estava disposto a renunciar a tudo por causa da presença de Deus. Imagina você comigo, irmão, ouvindo uma voz falando assim: larga tudo, sai da sua parentela e siga-me, que eu te mostrarei uma terra prometida. Imagina, fosse só um pensamento, você ia obedecer? Que talvez a gente imagine que Abraão, ele ouviu uma voz de trovão, ele ouviu uma grande voz, ele ouviu um terremoto, não sei o quê. Mas e se fosse apenas um pensamento? Mas mesmo sendo um pensamento, Abraão foi e obedeceu. E por que ele obedeceu? Porque ele amou a Deus até o fim. E por isso que Deus, ele abençoou Abraão. Em todos os lugares que Abraão foi, Deus estava com ele. Porque ele não era apenas mais um, ele era alguém que amava a Deus. Ele era alguém que obedecia o comando do Espírito Santo, custe o preço que custar. Se você quer ter um encontro com Deus, se você quer que Deus esteja com você, e aí está o segredo: esteja disposto a amar a Deus, custe o preço que custar. Amém? Ninguém entendeu, mas eu vou repetir de novo. Se você quer que Deus esteja na sua vida, você tem que amá-lo, custe o preço que custar. Meu Deus, vocês estão acordados, irmão? Amém?
Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. E nós vemos as histórias de vários homens na Bíblia. Como eu posso citar um pregador que eu sempre cito, Moisés, o profeta Moisés do Antigo Testamento. Esse é o maior exemplo de alguém que amou a Deus. Porque, que nem eu falei na pregação passada, Moisés, ele tinha o maior ministério do mundo. Moisés, ele era o maior profeta de todos os tempos. Moisés, ele era alguém que operou sinais e milagres e maravilhas. Ele poderia muito bem não ter mais fome por Deus, porque ele já tinha tudo. Quantos pastores que eu conheço, que quando iniciaram, eles queimavam por Jesus, eles amavam a Deus, e quando Deus cresceu o ministério dele, ele parou de buscar. Porque para ele já tem um conhecimento, ele já sabe de tudo, ele já teve experiência. Isso é a grande maioria. Quando busca Deus no início e Deus entrega algo, eles param. Mas Moisés, nós vemos que mesmo Deus entregando para ele o maior ministério do mundo, mesmo Deus fazendo ele se tornar o maior profeta da história, mesmo assim, ele não parou de ter fome por Deus. Tanto é que você vai ver Moisés pedindo para Deus, em Êxodo capítulo 33, Senhor, se eu achei graça diante dos seus olhos, eu te peço que mostre-me tua glória. Olha só, meu irmão, isso me impacta muito grande, me impacta muito forte, não sei, isso me impacta, porque ele já tinha tudo, mas mesmo assim ele tinha fome por conhecer a Deus. E Deus falou assim: Moisés, ninguém pode ver minha face e permanecer vivo. Mas mesmo Deus falando isso, Moisés, ele não voltou para trás, ele estava disposto a morrer para ver a glória de Deus. Isso era alguém que amou a Deus de todo o coração, meu irmão. Isso é uma medida de sucesso. É quando Deus deposita para você um nível de conhecimento, um nível de experiência, e mesmo assim você não para de ter fome por Ele. Quantas pessoas que eu conheço que tem um pouquinho de conhecimento e já fala: eu já sei tudo. Ah, eu não preciso buscar, porque eu já sei tudo. Mas mesmo Moisés sabendo tudo, ele ainda tinha fome por Deus, cara. Ele ainda amava a presença de Deus mais do que tudo. E nós vemos uma grande chave, que Moisés, ele teve tanta fome por Deus, que a oração de Moisés durou mais de 1500 anos. Sabia disso? Que mesmo depois que Moisés morreu, a oração de Moisés continuou ecoando na eternidade: Deus, mostra-me tua glória. Deus, mostra-me tua glória. Até um ponto que depois de 1500 anos, depois que Moisés já tinha partido da terra, Moisés estava no céu, e Deus Pai olha para Moisés e fala: filho, você lembra do pedido que você fez para ver minha glória? Eu vou te responder. E Deus pegou Moisés e levou Moisés de volta para a terra, nesse lugar agora chamado Monte da Transfiguração, aonde ele viu a glória de Jesus. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que Moisés, ele tinha tanta fome por Deus, Moisés, ele amou tanto a presença de Deus, que mesmo depois de morto, a oração dele ecoava na eternidade. Aleluia. Eu quero, meu irmão, eu tenho uma expectativa que Deus venha levantar uma geração que ama tanto a Deus, que mesmo depois que ele morre, a oração dele vai continuar ecoando sobre o Brasil. Deus, aviva o Brasil. Deus, derrama da sua glória sobre o Brasil. Deus, aviva essa geração. É isso que Deus quer fazer, meu irmão. Deus quer levantar uma geração diferente. Deus quer levantar uma geração que ama a glória dele. Mas não foi só isso. Não foi só um homem que viu a glória de Deus. Porque eu vejo na palavra um homem profeta chamado Elias. Pensa num homem que carregava a unção. Pensa num homem que quando orava o fogo caía. Ele era o profeta que mais temido e mais procurado de toda a história. Mas esse homem, ele amava tanto a Deus, ele amava tanto a presença de Deus, que a Bíblia vai dizer que ele também desceu lá no Monte da Transfiguração. Imagina comigo, meu irmão, Elias não morreu. A Bíblia fala que Elias subiu ao céu com o corpo e tudo. Mas eu fico imaginando: Elias, tu foi um profeta que desafiou todo o império de Jezabel. Tu foi um profeta que não parou. Tu foi um profeta que me obedeceu numa terra que ninguém me amava, que tinha poucos profetas que não se corromperam a Baal. Mas mesmo assim você continuou.
Agora eu vou te responder. Você quer ver minha glória? Você está disposto a ter uma revelação da minha glória que ninguém nunca teve? Lá vai Elias, descendo, para ver Jesus sendo transfigurado. Sabe por quê? Sabe qual é a resposta de Elias? Ele era um homem que amava a presença de Deus. Ele era um homem que amava a voz do Espírito Santo. E eu vejo também na vida do sucessor de Elias. Quem lembra o nome dele? Eliseu. Meu irmão, esse homem, ele amava tanta unção, que quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele largou tudo. Ele vendeu tudo para poder seguir a unção. Imagina, meu irmão, você vender tudo para seguir a unção. É difícil. Mas Eliseu, ele vendeu tudo para perseguir a unção do Espírito Santo. E por isso ele recebeu a porção dobrada. Por isso ele recebeu a capa dobrada de Elias. Mas por que ele recebeu? Porque ele seguiu a unção. Ele perseguiu a glória. Ele amou a presença de Deus. Amém? Esse é o segredo. Quando eu olho para todos os homens, eu vejo que Deus se manifestou a eles, não porque eles eram diferentes, não, mas porque eles amaram a presença. Eles amaram a glória de Deus. E se não existe hoje homens como antigamente, aí nós temos que questionar: será que nós como igreja estamos amando a presença de Deus como eles amaram? Será que nós estamos dispostos a buscar a Deus como Moisés buscou, ao ponto de estar disposto a morrer para ver a glória de Deus? Essa é a resposta sua, meu irmão. Essa é a resposta da igreja de hoje. Nós temos que voltar a amar a Deus. Nós temos que voltar a amar a presença de Deus. Se Deus não desce hoje na igreja, por quê? Porque nós não estamos amando a Ele. Essa é a chave, meu irmão. Porque aqui Jesus, ele prometeu: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Ou seja, não tem uma pessoa na terra que Jesus não pode se revelar. A única requisito que Jesus espera dessa pessoa é: você está me amando? Você está amando a minha presença mais do que tudo? Você está amando a minha glória mais do que todas as coisas nessa terra? Essa é a chave. Muitas das vezes você está olhando para mim e falando assim: ah, Gabriel, eu já ouvi você pregando tantas vezes sobre amar a Deus, tantas vezes sobre intimidade com o Espírito Santo. Mas sabe o que eu quero dizer? Que eu amo a Ele, cara. Eu amo a presença dEle mais do que tudo. E sabe, para mim não me importa se eu vou ouvir a mesma pregação 1 milhão de vezes. O importante é ver a glória dEle. Eu tenho um pastor amigo meu que ele prega também só sobre avivamento. Ele foi chamado para pregar sobre avivamento. Eu segui muito ele. Aonde ele ia, eu ia atrás. Aí até um certo dia aquele pastor chegou em mim, meu amigo, falou assim: cara, eu não aguento mais te ver no meu culto. Você não cansa de ouvir minha pregação? Não, vai embora, meu filho, vai. E eu pensei assim comigo: não me canso. Eu sabia o que ele ia falar, eu sabia até o testemunho que ele ia falar, meu irmão. Sabia até as pausas que ele ia dar. Tanto que eu já ouvi a pregação dele. Mas sabe, eu estava amando tanto a presença de Deus que pouco me importava se eu já conhecia. Eu só queria apenas sentir a glória dele mais uma vez. Eu só queria apenas sentir o cheiro do Espírito Santo mais uma vez. Mas sabe o que eu vejo nessa geração? É que essa geração não está amando a presença de Deus como deveria. Essa geração, a igreja, precisa voltar a amar a Deus mais do que tudo. Eu vejo muitos jovens falando assim: será que é pecado ouvir música do mundo? Será que é pecado beber uma cervejinha? Ah não, pecado é só se embriagar. A galera de hoje, ela está preocupada em saber o que é pecado e o que não é pecado, para poder andar até o limite. Sabe aquele limite que separa a igreja do mundo? Os jovens, a igreja hoje quer isso. Eles querem andar bem na linha do pecado e do mundo. Eu falo, quando eu olho e vejo um jovem perguntando: ah, é pecado isso, ah, é pecado aquilo, eu falo: meu irmão, você tem que nascer de novo.
Porque o foco não é isso. O foco é conhecer a glória. E quando você quer conhecer a glória, meu irmão, você renuncia até aquilo que é permitido para buscar a Deus. Esses dias, um jovem chegou em mim e perguntou: Gabriel, estou com uma vontade de comprar um Xbox 360. É pecado jogar videogame? Não é pecado. Aí eu olhei para ele e falei assim: cara, pecado não é. Mas a minha pergunta para você é: aonde você quer chegar em Deus? Você ama a Deus realmente? Porque hoje a galera só quer ficar na linha e poucos querem andar com Deus. Meu irmão, quando a igreja ser restaurada e parar de andar na linha entre o mundo e a igreja, você vai ver o avivamento chegando na igreja. Ah, Gabriel, não precisa pagar um preço. Ah, Gabriel, não precisa fazer porque Jesus já fez. Ah, Gabriel, você está cobrando muito. Meu irmão, eu quero te perguntar: será que o apóstolo Paulo cobrou muito quando ele disse o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Será que ele foi muito radical quando ele falou isso? Será que foi muito radical quando o apóstolo Paulo disse que entrega o corpo dele como sacrifício diante do Senhor? Será que foi radical demais para essa geração? Ou será que é o evangelho de Deus? Será que Jesus foi muito radical quando diz assim: você quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Evangelho não é só renunciar a pecado. Evangelho é renunciar à própria vida para que Cristo se revele através de você. Isso é o evangelho. Aí eu te pergunto, como igreja, você vai querer continuar andando na linha entre o pecado e a igreja? Ou você vai querer ser alguém que vai conhecer a glória de Deus, que vai ser como esses grandes homens que viram a glória de Deus e marcaram uma geração porque amaram a Deus mais do que tudo? Essa é a minha pergunta. É isso que eu falo para você. Você está disposto a amar a Deus? Muitas das vezes a gente pede tanto para Deus e Deus está lá: filho, e a minha presença? Filho, e a minha glória? Quando você vai parar de pedir e buscar a minha face? Quando você vai parar de buscar as coisas do mundo e buscar a minha glória? Ah, Deus, você não está fazendo o que eu estou pedindo. Meu irmão, se você conhecesse a face de Deus, você renunciaria a tudo, até seu pedido. Você ia entrar no quarto somente para uma coisa: sentir a glória dele. Meu Deus, vocês estão vivos? Glória a Jesus. Meu irmão, sério, hoje eu não consigo entender, velho. Me perdoa pela palavra, pela gíria que eu falo, mas eu não consigo entender como que existem pessoas que conseguem viver longe da presença. Como que existem pessoas que conseguem ficar um dia sem orar, meu irmão? Vamos supor, se eu marquei com Deus meio-dia para orar, se eu chegar atrasado, 12:05, nesses 5 minutos eu já me desesperei, porque eu não consigo mais viver longe dele. Eu não consigo mais viver uma vida sem cheirar a presença dele, meu irmão. E eu não sei como que essa geração consegue viver uma vida longe do quartinho de oração. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais, sabe por quê? Porque chegou um ponto, meu irmão, que eu estou com a mesma declaração que o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que é em mim, meu irmão, morreu. Somente a virtude de Cristo que emana através da minha vida. Isso não é orgulho, porque o meu eu já está morto com Cristo. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, é que eu amo a Deus mais do que tudo. Eu amo a presença dele. E eu quero que essa igreja seja uma igreja que vai amar a Deus, que vai amar Jesus. Ah, Gabriel, mas eu não consigo ter constância. Ah, Gabriel, eu não consigo buscar. Ah, Gabriel, eu não consigo orar, parece que está travado. Eu posso te responder? Posso falar o porquê disso? Sim ou não? Sim ou não? Fala mais alto. Vocês querem ouvir mesmo? Certeza? Sabe por que as pessoas não têm constância? Vou falar. Ó, presta atenção, hein? Sabe por que as pessoas não têm constância? Porque Deus não é a prioridade dele. Porque os olhos dele estão no mundo. Porque se os olhos dele estivessem em Deus, meu irmão, podia fazer sol, chuva, terremoto, ele estaria no secreto. Porque Deus é a sua prioridade. Porque Deus é o seu amado. Porque Deus, ele pagou um alto preço para você estar aqui hoje. E custe o preço que custar, você vai buscar ele. Porque você ama ele. Amém? É isso que Deus quer fazer nessa geração. Uma geração que ama a glória dele. Eu vejo jovens
desesperado hoje. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu vou falar, vou ser sincero, até comigo já aconteceu. Até comigo já fiquei desesperado. Deus, quando eu vou viver meu chamado? Quanto que eu vou viajar? Mas sabe qual é a resposta? Ame Jesus. Ame a Jesus. Ame a presença dEle. Quando os seus olhos só estiverem em Jesus, meu irmão, aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quando os seus olhos estiver somente na presença dEle e nada mais, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas enquanto você está pensando, eu quero casar. Gabriel, eu quero ter um carro. Gabriel, eu quero terminar minha faculdade. Gabriel, isso. Gabriel, aquilo. Meu irmão, você nunca vai conhecer Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Seus olhos têm que estar somente em Cristo. Isso que é a realidade, isso que é a verdade. Então, se você quer ser uma geração que vai ver a glória dele, ame a ele mais do que tudo. E a segunda chave que eu falo sobre amar a Deus, quando eu falo que eu estou amando a Deus, eu estou querendo dizer que eu estou andando em um ambiente. Repita comigo, ambiente. Esse amor é um sentimento, porque Deus, ele é amor. Quando você está alinhado com Deus, você vai acordar debaixo do ambiente de amor. Esse é o sinal que você está alinhado com a vontade dele, porque quando você está na presença dele, entende que Deus é amor, e tudo que emana dele emana amor. Então, quando você está nele, você está debaixo de um ambiente de amor. Você lembra que o apóstolo Paulo fala? Olha, eu posso profetizar, eu posso curar, eu posso ser o cara mais usado do mundo, mas se eu não tiver amor, nada seria. Todo mundo fala do amor ao próximo, não é verdade? Mas a gente esquece que Deus é Quando o apóstolo Paulo fala que se eu não tivesse amor, eu nada seria, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: eu posso fazer obra social, eu posso ser usado, mas se eu não estiver debaixo do ambiente de amor, debaixo da presença de Deus, alinhado com a vontade de Deus, nada seria. Porque eu posso ser usado, mas se eu não tiver a presença, eu não sou nada. Eu posso ser ungido, mas se eu não tiver a presença, eu não sou nada. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, e é isso que deve ser a nossa busca: estar alinhado com a vontade de... E qual é o sinal que eu estou alinhado com a vontade de Deus, Gabriel? Amor. Esse é o sinal que você está alinhado com a vontade de Deus. É quando você está debaixo de um ambiente de amor. Sabe, quando você aceitou Jesus como único Salvador, você estava apaixonado por Jesus? Você olhava para o céu, você começava a chorar? Você olhava para as árvores, você estava falando em línguas estranhas? Ninguém te entendia, mas estava lá você chorando, porque você estava apaixonado por Jesus. Quantos aqui já teve isso? Levanta a mão. Posso falar que eu tenho isso todos os dias. E não é por causa de mim, não é por causa que eu mereço. É o alinhamento com a vontade de Deus. Quando você está alinhado, você acorda todo dia, meu irmão, debaixo do ambiente de amor. Hoje mesmo, estava lá em casa, cara, eu estava sentindo tanto amor de Deus, que eu olhava para o sol, eu via a presença de Deus. Eu olhava para a luz, eu sentia a presença de Deus. A presença de Deus. Era tanto amor que eu estava sentindo que o meu corpo estava debilitado. É sério? Talvez não se escandaliza, mas existem níveis da glória de Deus que o seu corpo fica debilitado. Por quê? Repita comigo, por quê, Gabriel? Porque o nosso corpo, matéria, carne, não aguenta a glória de Deus. Por isso que Deus fala para Moisés: se você ver, você vai morrer. Porque ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Porque a minha glória, quando toca na sua carne, a sua carne não resiste. E quando Deus ele derrama muito amor sobre você, muitas das vezes você vai ficar debilitado. E hoje eu estava lá conversando com meus pais. Eu estava me sentindo debilitado por causa do amor de Deus. Gabriel, você é ungido? Não, é o alinhamento. É quando você está alinhado com a vontade de Deus. Gabriel, você já pregou 1000 vezes isso, meu irmão? Eu vou pregar até que a igreja comece a viver isso. Porque não adianta eu ensinar o povo, meu irmão, e o povo não praticar. Não adianta você ter todo o conhecimento da unção e você não praticar.
E por isso que Deus fala, todo sábado. Eu pergunto, Deus, o que o Senhor quer que eu prego? Deus fala, intimidade. Tá bom, Pai? Preguei semana passada. Mas se o Senhor quer que eu pregue sobre intimidade de novo, eu prego intimidade de novo. Até que todos nós estejamos em intimidade com Deus. Estejamos alinhados com a vontade de Deus. E a terceira chave do amar a Deus é quando você escolhe seguir os comandos do Espírito Santo. Quando você escolhe seguir as direções do Espírito Santo para a sua vida. Deus manda você entregar uma palavra profética para uma pessoa na rua. Deus manda você entregar um discernimento, uma revelação, e você não entrega. Você tem que entregar. Você quer o amor de Deus na sua vida? Obedeça os comandos do Espírito Santo. E nem hoje, essa pregação, antes de eu pregar, eu perguntei ao Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu prego hoje? Eu não sei nada, eu não sei o que falar, porque tudo que eu preguei, eu já preguei 1000 vezes aqui na igreja. Daí o Espírito Santo falou, filho, fala para o povo me amar. Filho, fala para o povo amar a minha presença. Ah, Gabriel, eu já sei o que você vai falar, meu irmão. Não adianta saber se você não estiver amando a Ele. Você tem que estar queimando por Jesus. Você tem que estar com fome de Deus. Você tem que estar com sede do Espírito Santo. Amém? Então você tem que estar diretamente alinhado com os comandos do Espírito Santo na sua vida. Está alinhado com o plano de Deus para você. Você sabe que você só vai estar debaixo do amor de Deus quando você escolher viver os planos dele. Meu irmão, é difícil, vamos ser sinceros, porque todos nós temos projeto, todos nós temos sonhos, todos nós temos vontade, desejo, eu quero isso, quero aquilo, mas quando a gente chega para Deus e a gente pergunta, e aí Deus, posso? E daí Deus fala, não. Eu te amo, Jesus, eu amo quando o Senhor fala não para mim. Sabe por quê? Porque quando eu obedeço até no não, meu irmão, Deus libera os altos níveis. Sabe por quê? Porque se Deus fala não para uma pessoa e essa pessoa não obedece, será que essa pessoa vai obedecer no alto nível? Vai não. Então se você não estiver disposto a obedecer agora, nos pequenos não que Deus te dá, Deus nunca vai liberar os altos níveis para a sua vida. Então repita comigo, Gabriel. Vai todo mundo, Gabriel. Eu amo quando Deus fala não. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque somente quem ama a Deus está disposto a obedecer até no não de Deus. Somente quem está apaixonado por Jesus está disposto a obedecer até quando Deus fala não. Aleluia? Que nem, por exemplo, eu vejo o jovem rico. Ele era para ser um outro apóstolo da Bíblia. Ele obedecia todos os mandamentos da Bíblia. Vamos dizer que esse jovem, ele era um jovem bom, de bom coração. Um menino bom, né? Obedecia a todos os mandamentos. Não matava ninguém, não roubava. Meu irmão, só dele obedecer o mandamento já é milagre. Porque hoje 50% da igreja não pratica a palavra. Então só daquele jovem estar obedecendo a palavra já era muito bom, não é verdade? Aí Jesus chega e fala assim, muito bem, meu jovem, você obedece tudo, mas agora eu quero que você vende tudo que você tem e dá aos pobres e siga-me. Você concorda comigo que ser rico não é pecado? Concorda? Não é pecado. Mas Jesus, ele está falando o seguinte, e aí, quem que você ama mais? Dinheiro ou a minha presença? Ele obedecia a tudo, mas ele não amava a Deus. Aí que está a questão, que a maioria das pessoas reprova. Que eles é um bom garoto, eles vão na igreja, obedecem o mandamento, mas não ama a presença, não ama a unção, não está disposto a renunciar. É isso que está o problema. Porque não adianta nada você vir para a igreja e não estiver disposto a obedecer. Não adianta nada você falar que é cristão e não estar disposto a renunciar. Porque para você seguir a Deus, você tem que estar disposto a pagar o preço. Repita comigo, existe um preço.
E você tem que estar disposto a pagar esse preço. Se você quer ser uma geração diferenciada, se você quer a glória de Deus. Então o que falta nessa geração, meu irmão, é o amor pela presença, é o amor pela glória, é o amor pela unção. E esse amor que você tem hoje por Deus vai refletir na eternidade. Eu conheço uma mulher chamada Mary Buster, alguma coisa assim. E ela escreveu um livro chamado Divina Revelação do Céu, que ela conta as experiências que ela teve com Deus, quando foi arrebatada em espírito e visitou o céu. E ela fala que no céu algumas pessoas têm um brilho muito forte, outras pessoas não têm brilho nenhum, só tem uma veste branca, mas não tem brilho. E outras pessoas tinham um brilho médio, e outras tinham um brilho muito forte. E aquelas pessoas que tinham um brilho muito forte, elas tinham uma revelação de Deus muito mais profunda do que aquelas que não brilhavam. E daí ela perguntou: Deus, por que tem pessoas que brilham muito forte, tem aqueles que não brilham tão forte? Daí Jesus falou para ela: aqueles que brilham forte são aqueles que me amaram de todo o meu coração. São aqueles que me buscaram e me seguiram, mesmo renunciando à própria vontade. Esses brilharão. Agora, aqueles que não estão brilhando, eles me seguiram, mas não me amaram, não buscaram a minha presença. Meu irmão, eu quero brilhar. Eu quero brilhar quando chegar no céu. Não sei você, mas eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero ter níveis mais profundos, porque o estilo de vida que você tem hoje aqui vai determinar o estilo de vida que você vai ter no céu. Se você ama Deus de todo o seu coração aqui, lá no céu você vai ter uma revelação muito mais profunda de Deus do que aquelas pessoas que não teve intimidade. Amém? Glória a Deus. Quantos estão dispostos a amar a Deus? Quantos têm fome de Jesus? Quantos querem queimar por Jesus? Então vamos se colocar de pé. Vamos entrar na presença do Pai.